Eu cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Ele disse que a nossa amizade tem um pouquinho de tempo. Para os irmãos terem noção, os meninos eram menor do que a Sara, quando a gente se conheceu. Então imagine o pouquinho de tempo que essa amizade tem. Mas eu louvo ao Senhor pela nossa amizade. Nós cultuamos muito tempo numa congregação. Depois o Senhor resolveu cada um para um lado. Hoje nós fazemos parte da Assembleia de Deus Ministério Tempos Melhores. Eu estou aqui debaixo da bênção do meu pastor, o pastor Ronaldo. E eu louvo a Deus pela vida do Adércio, né, pela oportunidade que ele... Por este convite, ele, a Núbia. A Núbia era a tia dos meninos na escolinha, irmãos. Olha só como o tempo passa. E ela continua novinha, né? E eu também. Ninguém fala que eu sou mãe de 3 abençoados, né? Que tem mais um menino, mais uma menina e já somos avós. Olha só. Mas eu louvo a Deus, irmãos. Eu estava aqui, antes de iniciar a palavra, olhando eles tocarem. E o Senhor falava ao meu coração para dizer para a igreja: ensina os filhos de vocês no caminho do Senhor. Eu estava vendo a irmã ali com o bebezinho. Irmã, os meninos dormiam no banco da igreja. A gente chegava e eles dormiam. Era muito engraçado a escadinha. Não importa que eles estavam ali dormindo. Hoje, para a honra e glória do Senhor, todos eles servem na casa do Pai. Esses 2 tocam, o outro é diácono, cooperador na casa do Senhor, que é o mais tímido, não gosta de tocar, não gosta de falar, mas ele serve ao Senhor. E servir ao Senhor é o essencial, é o que faz parte das nossas vidas. Mas vamos lá para a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Isaías. O primeiro louvor já foi de encontro à palavra que o Senhor colocou ao meu coração. É Isaías capítulo 6, versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estava pensando no que falar, né? Eu falei: Senhor, o que o Senhor tem para falar para o teu povo, para a tua casa, o que o Senhor quer falar na tua igreja, é culto de missões, né? E aí a gente pensa, você, só porque pelo fato de você ser missionária, você já tem que ir a fundo daquilo que o Senhor, a fundo do tema, né? E aí ontem eu estava lá meditando na palavra do Senhor, e o Senhor falava ao meu coração que nós temos algumas responsabilidades dentro da casa do Senhor. Pelo fato de você ser um missionário, pelo fato de você ser um pastor, pelo fato de você ser um levita, você tem algumas responsabilidades na casa do Senhor. Assim como os irmãos que noivaram nessa manhã, firmaram um compromisso diante do Senhor, nós, quando estamos na presença do Senhor, nós temos uma responsabilidade. A partir de hoje, esse casal tem uma responsabilidade um com o outro. E a partir do momento que vocês colocaram o Senhor neste propósito, não há quem possa impedir as bênçãos do Senhor sobre a vida de vocês dois. Que o Senhor possa abençoá-los grandemente. Se mantenham firmes na presença do Senhor. Casamento, irmãos, não é fácil. Mas quando nós colocamos o Senhor no direcionamento de todas as coisas, o casamento dura. Eu sou casada há 22 anos com o evangelista. E quando nós nos conhecemos, quando eu casei com ele, ele tinha 15 anos de idade. E ninguém falava que nós iríamos ficar. E hoje, para a honra e glória do Senhor, são 22 anos. Não foram fáceis? Não. Mas a gente colocou o Senhor junto conosco. E a aliança que o Senhor tem com nós, ela não tem emenda, ela não tem dobra, ela não tem curva. Quando o Senhor faz uma aliança com nós, Ele garante aquilo que Ele prometeu em nossas vidas. Que vocês sejam abençoados nessa manhã, em nome de Jesus. Então, irmãos, quando você começa a meditar nesse versículo,
o Senhor primeiro faz uma pergunta. Ele diz: a quem ele vai enviar? E em seguida há uma resposta: eis-me aqui. Você já parou para pensar no tamanho do compromisso que você assume com Deus quando você diz para Ele: eis-me aqui? Quando você diz isso ao Senhor, o primeiro passo, o primeiro ponto, você se torna um devedor na presença do Senhor. No livro de Romanos, capítulo 1, 14 e 15, diz assim: pois eu sou devedor a gregos como aos bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós em Roma. Ou seja, você diz ao Senhor: eis-me aqui, você se torna um devedor daquele compromisso que você assumiu com o Senhor. E qual é o nosso compromisso? Levar a palavra do Senhor, falar sobre o evangelho do Senhor. E o segundo ponto? Primeiro você assumiu o compromisso, disse: eis-me aqui, se tornou um devedor. E aí o Senhor faz o que sobre a sua vida? O Senhor te dá um talento. Alguns têm o talento para tocar. Se eu tentar tocar aqui, não vai sair nada. Outros têm o talento para louvar. Outros têm o talento para orar por alguém. E muitas vezes, irmãos, um simples abraço nosso se torna confortante para alguém que precisa. E aí, ou seja, o Senhor derrama sobre cada um de nós um talento diferente. Cada um de vocês tem um talento diferente do meu. Talvez a gente nem conheça, talvez nós nem saibamos quais sejam os nossos talentos. Mas o Senhor tem um talento especial sobre cada vida aqui nesta manhã. O Senhor derrama os seus dons. Para quê? Para que possa se cumprir o nosso chamado. E muitas vezes o que acontece? Nós nos escondemos. Nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor coloca diante de nós. E o que o Senhor faz? Ele acaba tirando os talentos das nossas vidas. Se você se permite esfriar, se você deixa de buscar a presença do Senhor, aquele seu dom de falar em línguas, aquele seu dom de orar por alguém, passa a se esfriar também. E aquilo é tirado de você. Esse é o segundo ponto. Em Mateus 5:29, diz assim: porque a todo que se tem lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe tem, lhe será tirado. Ou seja, se você não usar o talento que o Senhor colocou sobre as suas mãos, esse talento será tirado de você. E aí, um terceiro ponto das nossas responsabilidades como servos do Senhor, seja como missionários, seja como pastores, seja como levitas na casa do Senhor, é o nosso esforço. Nós precisamos buscar e aprender para exercer aquilo que foi colocado em nossas mãos. Porque não adianta a gente virar e falar: agora eu sou missionária e é isso. Mas e aí? O que é ser um missionário? E aí, pastora Dércio, o que é ser um pastor? É só vir aqui, abrir a igreja, receber os irmãos, orar, louvar? Não, precisa haver um esforço da parte dele. Precisa haver um esforço da nossa parte para que o nosso ministério aconteça sobre as nossas vidas. Precisa haver um esforço dos meninos para eles poderem tocar. Nós passamos pelo congresso de jovens a semana passada, no nosso ministério, e o Matheus está fazendo faculdade, e assim no intervalo da faculdade, ele pegava o violão e tocava. E teve um dia que ele estava falando com um dos irmãos lá da igreja, porque ele estava com dificuldade para bater uma nota. E eu vi aquela insistência, eu falei: Senhor, irmãos, e eu fiquei imaginando, eu falei: meu Deus, trabalhou o dia inteiro, vai estudar e ainda
terminava o horário da aula, ele pegava o violão e estava lá. Para quê? Para que no dia do congresso, aquela nota saísse com excelência. Então foi necessário ele fazer aquele esforço. Então, nós precisamos nos esforçar para exercer aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. No Salmo 126, Salmo 126, do 5 ao 6, diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E o que quer dizer essa palavra, irmãos? Se você se esforçar, primeiro vai vir as lágrimas, mas depois você vai colher com alegria. Todo esforço feito na casa do Senhor tem uma resposta. Tudo aquilo que você semeia na casa do Senhor, você colhe. Você colhe bons frutos. Você colhe a presença do Senhor sobre a sua vida. Se você tem semeado no coração de alguém a palavra do Senhor, e você muitas vezes pode olhar para essa pessoa e achar: Senhor, mas eu tenho falado do teu amor, mas eu tenho falado da tua palavra, mas eu tenho convidado para estar na tua presença. No tempo certo, você vai fazer a colheita sobre essa vida. Continue regando essa semente que você tem colocado no coração de alguém. Seja no seu trabalho, seja dentro do seu lar, seja na faculdade, seja onde for, irmãos. Semeie a palavra do Senhor, porque você vai colher os frutos da sua semeadura. E aí o quarto ponto, exige oferecer tudo. Algumas vezes nós ouvimos pessoas falarem que largou tudo para servir ao Senhor. Tem um louvor que antigamente nós louvávamos, Núbia, que falava assim: a loucura do evangelho invadiu o nosso coração. E quantas pessoas não fazem loucuras por estarem na presença do Senhor? Hoje, nós não vemos tanto. Mas se nós olharmos para fora, como estava acontecendo no Afeganistão, que as pessoas estavam morrendo pelo evangelho que eles estavam pregando. Se nós olharmos, irmãos, isso é uma loucura. Já imaginou você morrer por Jesus? Você morrer porque você proclama a sua fé e a sua vida ali ser ceifada? Hoje nós somos privilegiados aqui no nosso país e muitas vezes nós somos acomodados a fazer aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. E quando a gente fala em oferecer tudo, você tem que fazer uma entrega total. Se entregar totalmente para o Senhor, para você viver o seu propósito. Às vezes nós achamos que ter um título, simplesmente eu sou missionária, está tudo feito. Mas não é o meu título de missionária que vai me levar para o céu. Vai ser a minha obra declarada ao Senhor. Vai ser aquilo que eu tenho plantado no reino do Senhor. Porque o que adianta Ele ter me dado um cargo, ter me dado um título e eu não fazer nada? Eu chegar diante dEle e aqui, Senhor Deus, eu só tenho apenas o meu título. Se entregue totalmente às coisas do Pai. É dolorido, mas vale a pena, irmãos. Vale a pena quando você se entrega totalmente. No livro de Filipenses, vou até esperar o irmão colocar, Filipenses 1, os versículos 21 e 26. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. 22, irmãos. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. O próximo, por favor. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir, estar com Cristo, o que seria muitíssimo melhor.
Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Aleluias. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e a experimentar a alegria que ela nos traz. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que Ele tem feito por meu intermédio. Ou seja, para nós que morremos com Cristo, já é um lucro. Mas imagine você morrer com Cristo e saber que você deixou bons frutos, que o seu ministério vai continuar, que a obra do Senhor vai continuar através daquilo que você fez, através da sua vida, porque nós somos exemplos, irmãos. Nós somos exemplos aos nossos filhos, aos irmãos que estão na nossa casa. Às vezes tem alguns lares que existe apenas um cristão. E como esse cristão é afrontado, como ele é perseguido dentro do seu próprio lar, como ele é afrontado. Mas é dentro do seu lar que você está fazendo a diferença. O seu esforço está valendo a pena. Porque no momento certo o Senhor vai trabalhar dentro daquele coração. As pessoas não entendem, porque nós amamos e nos entregamos tanto a Cristo, porque nós buscamos tanto a Cristo, porque Ele é perfeito naquilo que Ele faz. Eu quero relatar aqui para vocês algo que o Senhor me fez lembrar. Vão completar 8 anos que eu perdi o meu padrasto. Ele foi quem me criou. E logo que ele ficou doente, a minha mãe convidou a gente para morar na casa dela. E eu pagava aluguel e nós fomos. Irmãos, e nós passamos 7 anos após a morte do meu pai, de muita luta. Se eu contar aqui para vocês, foi assim, 7 anos árduos. Os meninos estão aí, 7 anos em que nós choramos, em que nós fomos humilhados, em que nós passamos algumas necessidades. Vocês podem falar, mas poxa, mas você estava dentro da casa da sua mãe, você estava com a sua família. Mas no ambiente familiar também acontecem coisas que nos machucam, que nos magoam. E aí, o que eu quero dizer com isso? Teve uma pastora que hoje descansa no Senhor, que um dia falou assim para mim: a sua casa é abençoada e vai ser abençoada todas as vezes que vocês buscarem ao Senhor juntos. E ali nós começamos a viver um impasse. O Adercio conheceu o lugar onde a gente morava, ele foi lá, orou, a gente construiu uma cozinha, achamos que ia melhorar. Nós passamos pelo Covid-19, eu quase perdi o meu esposo, todos da minha casa ficaram com o Covid, ele ficou bem grave, a ponto do médico, da gente esperar o pior. Nós tivemos 2 perdas na família o ano passado, compramos um carro, irmãos, que era um carro bomba, que por onde ele andava, ele parava. Olha, para vocês verem a prova que a gente passou. Eu batizei ele de carro bomba, porque só faltou ele explodir com a gente. De tudo aconteceu com o nosso carro. Você consertava na segunda, na terça ele já quebrava. Eu brincava até com o meu genro, eu falava, ele sente saudade do mecânico, porque ele sai num dia, no outro ele já quer voltar. Enfim. E aí quando foi no mês de novembro, meu esposo saiu de férias. E aí nós decidimos alugar a casa da avó para passar uns dias na praia. E nós tínhamos uma decisão a tomar quando voltássemos. Ou a gente saía da onde a gente morava, ou a gente permanecia naquele abismo, naquela escuridão. E nós fomos viajar, passamos ali alguns dias. E aí o meu esposo tinha visto uma casa. Aí você começa a pensar, poxa vida, mas estou 7 anos no deserto, mas eu não pago aluguel. Agora a gente vai sair daqui para pagar aluguel de novo. Tá, mas hoje agora os meninos trabalham. Você começa a fazer as contas, você começa a pensar, né?
E aí fomos viajar. Quando nós voltamos, o meu esposo falou assim: é agora. A gente tinha visto, ele tinha visto uma casa, ele tinha feito a proposta para casa, o aluguel vai ser tanto. Aí quando voltamos, ele falou: é agora. Um dia antes da gente viajar, o bendito do carro bomba parou de funcionar. Falei: Jesus, acho que não é nem para viajar. Mas aí Deus preparou um outro carro, a gente foi, voltou e tomamos a decisão de mudar. Nós morávamos num lugar que esse meu menino que estava tocando o carrom dormia no chão da cozinha, quase embaixo da pia. Os outros dois dormiam numa beliche e nós dormíamos num colchão onde a goteira pingava em cima da gente. E aí o meu esposo falou assim: vamos, a gente vai começar de novo a pagar aluguel. Mas hoje a gente tem os meninos que trabalham, que nos ajudam. E eu tenho uma pastora na igreja que me ajuda muito em oração, a pastora Carmélia. E ela falou para mim que ela ia orar para Deus me tirar daquele lugar. E enquanto a gente estava lá na praia, as coisas foram acontecendo aqui na imobiliária onde ele fez a proposta da casa. O valor do aluguel foi reduzido. A papelada foi dado ok. O valor da entrada que a gente não tinha, o depósito, o Senhor preparou. E aí ele falou para mim: agora é só você decidir. Você quer? A gente vai. E eu vou falar para vocês que eu tive medo. E os meninos falaram: vamos, mãe, porque agora a gente tem condições de trabalhar e ajudar o pai. Hoje, irmãos, eu moro numa casa de 2 quartos, com sala, com cozinha, com garagem, com quintal, totalmente independente. E logo depois que a gente mudou, eu chorei o dia que chegou a cama dos meninos. Eu até liguei para a pastora e mandei uma mensagem para minha sogra e falei: eu estou chorando porque a cama dos meninos chegaram. E sabe por quê? Porque eu me lembrei daquele menino que dormia no chão. E hoje ele tem uma cama para ele dormir. E o que eu quero dizer para vocês com isso? Que houve uma total entrega. Nós nos entregamos totalmente, cada um ao seu ministério, cada um ao seu propósito. Porque se não fosse o Senhor dos Senhores, o dono do ouro e da prata, aquele eu sou, nós não teríamos mudado. E aí, o carro bomba precisava ser vendido. Chegamos no limite. Meu esposo falou assim: não dá mais, eu tenho vontade de pegar o carro e quebrar na marretada. E nós vendemos o carro. Sabe por quanto? R$2.000. Olha para vocês verem. Se ele falar o quanto ele gastou, dá vontade de chorar. E passou-se um tempo, e nós congregamos lá no Butantã. O Senhor sabe de todas as coisas, o porquê eu estou falando disso nessa manhã. E a pastora Carmélia tinha um carro que ela colocou para vender. E um dia eu fui na casa dela e ela falou do carro. Eu falei assim: esse carro vai ser meu. Olha só. Irmãos, nós vendemos o carro bomba e terminamos de pagar ele, as parcelas. E eu falei para a pastora, pastora, esse carro aí vai ser meu. E aí passou-se o tempo e eu: pastora, a senhora vendeu o carro? Não, o carro está aqui. E eu falava: o carro vai ser meu. Pastora, a senhora vendeu o carro? E nada. Aí um belo domingo a gente estava almoçando e o abençoadinho do violão gosta de moto. E ele comprou uma moto bonitinha, melhor que o carro bomba, pelo menos a moto dele andava. Né? Foi bem. Essa moto também deu um trabalho para ele, coitado. Mas a moto foi bem.
Aí começou a trabalhar no emprego melhor. Mãe, vou trocar de moto. Aí comprou uma moto que já era mais perigosa. E eu comecei a ficar muito incomodada com aquilo. E aí, irmãos, um belo domingo na hora do almoço, a gente almoçando em família, a minha sogra falou: Mateus, vende a moto para comprar um carro, né? Hoje vocês precisariam mais de um carro do que da moto, né? A moto já é bênção porque ele pega o irmão dele e vai para o ensaio e depois tal. E ele pegou e falou assim: tá bom. E a gente foi para o culto, né? Ele pegou a moto, foi. Deus, um domingo antes eles tinham sofrido um acidente com a moto e para honra e glória do Senhor, na hora do acidente nenhum carro passou, eles caíram, se machucaram, mas nenhum carro pegou eles. Quando nós voltamos do culto, a moto já estava vendida, naquele domingo. E aí ele chegou em casa e falou: mãe, o rapaz está vindo buscar a moto e o dinheiro do carro já está na minha conta. Mas como assim? Não, o rapaz quer a moto agora. E ele vendeu a moto dele. Irmãos, ele tem 21 anos. A moto foi a conquista dele. E ele foi e se desfez da conquista dele para que todos nós pudéssemos estar de carro hoje. E o carro que eu profetizei lá atrás que seria meu, hoje está aí na porta da igreja. E o que eu quero dizer para vocês com isso? Isso foi uma entrega. Isso foi uma entrega dele. Ninguém chegou nele e falou: você é obrigado a fazer. Ele foi lá, se determinou a fazer e fez. E hoje nós estamos aí. E logo depois que a gente adquiriu o carro, a pastora falou para mim assim, que Deus já tinha mostrado para ela há muito tempo, antes de eu comprar o carro bomba, que o carro já era meu. Mas eu fui provada primeiro. A gente achou que o Peugeot era o nosso carro, e não era. Era o Palio que está aí na porta da igreja. Então, irmãs, eu digo para vocês nessa manhã, tenham uma total entrega ao Senhor. Porque quando você entrega ao Senhor, a recompensa vem. O milagre acontece, a obra é feita. Aleluias. E aí tem um quinto ponto. Nós não podemos ser covardes para exercer o ministério que o Senhor coloca em nossas mãos. Eu vou falar para vocês que toda vez que eu tenho oportunidade de falar da palavra do Senhor, eu começo a sentir um frio na barriga, um medo, não sei, né? E a pastora fala para mim: porque você tem, como que ela fala para mim? Que é a minha intimidade com Deus, que é o temor que eu sinto, por isso esse frio na barriga. E aí eu escrevi assim: nós não podemos nos acovardar ou nos esconder para falar sobre a palavra do Senhor, para anunciar o evangelho do Senhor. Ou seja, use a sua boca para falar da palavra de Deus. Não se esconda por você servir ao Senhor. Não se esconda porque você carrega uma Bíblia. Não se esconda porque você frequenta a igreja. Há muitas vidas que precisam que eu e você fale do amor de Deus. Há muitas vidas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Há muitas vidas que precisam ser transformadas. E nós somos os instrumentos que o Senhor quer usar. E muitas vezes nós temos nos acovardado e não temos feito aquilo que o Senhor manda. Aleluias. Em Atos, capítulo 4, irmão. Capítulo 4, 29 e 31. Aleluias. Diz assim: e agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estende tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do teu santo servo Jesus. Aleluias.
Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Olha que coisa gloriosa que o Senhor fez. Nós podemos ter o medo, mas aquele que está com o Senhor pode todas as coisas. Porque a palavra diz: tudo posso naquele que me fortalece. E se você se fortalece no Senhor, você consegue enfrentar qualquer situação. Você tem coragem, você tem bravura. E mais um ponto. A obra do Senhor exige urgência. A urgência em fazermos a obra do Senhor. Quantas vidas aí fora precisam ouvir falar deste amor? Quantas? Hoje temos poucas cadeiras vazias na igreja. Mas pense em alguém aí que poderia estar sentado do seu lado. E talvez por medo você não falou deste amor tão grande de Deus para a vida dele. A urgência sim levar a palavra do Senhor. Porque muitos precisam ouvir: Jesus te ama. Jesus tem bênção para a sua vida. Jesus tem libertação para a sua vida. Jesus tem milagre. Jesus tem cura. Jesus tem maravilhas a fazer. Assim como fez nas nossas vidas. Assim como eu creio que cada um aqui possa já ter vivido um algo novo, um algo diferente com o Senhor. Existem vidas lá fora que precisam ser transformadas. Em João 4:9 diz: é necessário que façamos as obras daquele que nos enviou. Você foi enviado por Deus para fazer a obra dele. Você é enviado através do seu trabalho. Você, no momento que você está ali, numa visita no hospital. Hoje nós estamos em pandemia, nem acontece mais as visitas, mas nós temos a oportunidade, numa fila, dentro de um ônibus. Às vezes a gente pega um ônibus, né, e vê a pessoa falando: Jesus te ama, Jesus te ama. A primeira vez que eu vim aqui na igreja, uma irmãzinha parou ali e falou para mim: eu posso te entregar um folheto da igreja? Olha só, que coisa tão simples. E às vezes a gente pega esses folhetos e guardamos. Mas presta atenção quando você receber um folheto desse, que é uma mensagem diferente para a sua vida, que Deus quer falar com você através desse folheto. Um sétimo ponto: existir o amor pelos perdidos. Nós precisamos amar aquele que está perdido. Irmãos, não é por força, não é por violência, é por amor. Ainda que a circunstância seja contrária de tudo isso, ainda que nós tenhamos barreiras, o maior de todos é o amor. O amor é capaz de transformar uma vida. O amor é capaz de mudar uma história. Que nós não sejamos egoístas no amor. Porque se nós não tivermos amor, perdido em vão é o chamado de Deus por nós. Porque qual foi a maior prova de Deus pelas nossas vidas? Por amor, por mim e por você. Qual foi a maior prova de amor? Foi a entrega de Jesus lá na cruz. Hoje, o que Ele quer de nós? O amor. Que nós possamos falar do Evangelho dEle. Em 1 João 3,16 diz: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos,
Não amemos de palavras nem de línguas, mas de fato e verdade. Ou seja, se você souber que o seu irmão está passando uma necessidade e você tiver como ajudar e você não fizer, do que adianta você estar na casa do Senhor? Faça, irmãos. Faça. Vocês não têm noção de como um ato desse transforma a nossa vida. Às vezes você chega ali, ô meu irmão, senti de te trazer um pacote de arroz. E eu nem imagino que naquele momento ele poderia ter colocado o último arroz na panela dele. E eu mudar o domingo dele, mudar a semana dele. Faça esse ato de amor por alguém. Não espere a pessoa te falar. Às vezes as pessoas nem falam. A pessoa está lá chorando e você sente o Senhor falar. E você, com medo da rejeição, você se acovarda e não faz. Mas nós estamos aqui para fazer aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. O 8º ponto. Falta só mais 2, viu, irmãos? Já vou terminar. É orarmos muito nesse sentido. A oração é fundamental. A oração é parte da vida do cristão. Você tem que ter uma vida de oração. Você tem que ter uma vida voltada ao Senhor. As nossas vidas têm que estar em constante oração. Não somente para cumprir o nosso chamado, mas em todo tempo e em todo momento. Seja em pensamento, seja de joelhos, seja no ir e no vir do nosso trabalho, da nossa faculdade, da nossa escola. Até mesmo quando nós acabamos de sair do culto, nós já temos que estar indo em oração ao Senhor. Porque o poder da oração nos traz grandes livramentos. O poder da oração transforma as nossas vidas. O meu outro filho que não está aqui, no ano de 2013, ele pegou uma bactéria que é prima da meningite. E quando ele internou, ele fez vários exames e não descobriu o que era. E eu lembro que a enfermeira falou assim para mim: todas as crianças que pegaram essa bactéria saíram daqui num caixão. Olha o que ela falou para mim, irmãos. Todos. Todos. E o Pedro, ele só ficava de bruço na cama, ele não conseguia olhar para a claridade. E ela entrou no quarto e falou isso para mim. Falou: mãe, todos que entraram aqui saíram num caixão. Só que eu não peguei aquela palavra para mim. Eu falei: misericórdia. Em nome de Jesus, ele vai sair daqui do jeito que ele entrou, andando, sem sequela nenhuma. E nós passamos ali o sábado, o domingo, a segunda, a terça, e ninguém descobria o que o Pedro tinha. E aí nós pedimos para uma pastora orar. E aí Deus preparou uma médica que veio e mudou a medicação e fez um exame de sangue que ia para fora e que ia demorar, mas ela falou: olha, eu acredito que ele esteja com tal coisa, porque eu nem me lembro o nome da bactéria. Só sei que ela é prima da meningite. Mas eu já vou fazer o tratamento para isso. E eu me lembro que numa noite, essa pastora também hoje já descansa no Senhor, pastora Francisca. Por telefone, eu falei: pastora, a enfermeira falou isso. E ela falou assim: você crê no poder da oração? Eu estou subindo um monte. E até o final de semana o Pedro Lucas vai estar de alta em casa. E ela orou comigo ali por telefone, fez um clamor. E no outro dia, ele já se sentou para comer. E no outro dia, ele já pediu o videogame dele, que ele é apaixonado por videogame. E no outro dia, a enfermeira que chegou lá no quarto falou assim: o que aconteceu? Eu falei: foi um milagre. Ela falou assim: que Deus é esse? Eu falei: é um Deus que dá vida. Ainda que haja morte, Ele dá vida. Não sei se... E aí,
Foram-se 11 dias, irmãos. Na mente daquela enfermeira, ela achava que eu ia sair de lá levando só o corpo do meu filho. Mas ela viu que acima de toda e qualquer situação há o poder de Deus. O que eu quero dizer para vocês nessa manhã: a oração pode mudar a história. A oração pode curar, a oração pode libertar, a oração pode transformar, a oração pode salvar. Não se limite a orar, esteja em constante oração. É o nosso alimento diário. Agradeça ao Senhor pelo ar que você respira. Estamos aí há quase 2 anos numa pandemia, mas louvado seja Deus, nós estamos aqui. Não sei se vocês aqui perderam alguém, mas nós perdemos 2 parentes o ano passado em 15 dias. Mas a oração sustentou a vida do meu esposo. Eu quero dizer para você nessa manhã: ore ao Senhor. Ore, seja por uma porta, seja por uma vida que precisa de uma libertação. Ore. Porque para você pode ver que não está acontecendo nada, mas a sua oração move os céus. A sua oração, irmã, move o coração de Deus. A sua oração, irmã, chega ao trono do Pai. O Senhor diz nessa manhã: filha, tenho eu ouvido a tua oração naquele lugar. Eu não conheço a sua vida, não conheço a sua história, mas Deus te conhece, te chama pelo teu nome e diz que Ele tem ouvido a tua oração. Vai acontecer um milagre, irmã. Permaneça em oração. Aleluias. O 9º ponto: interesse pessoal. Nós temos que ter interesse para exercer o ministério que o Senhor coloca em nossas mãos. É como eu falei, imagine só se eu sentar aqui para bater o carro. Misericórdia, nunca vou conseguir tocar. Já tentei o teclado, irmãos. Meu ministério não é tocar, não adianta. O violão acho que eu não sei nem segurar direito. E aí tem que ter o interesse pessoal. Isso me fez lembrar de algo. Vocês estão vendo o Mateus, esse jovem pequenininho? Ele começou na igreja tocando a meia-lua. E um dia, uma abençoada da igreja, tipo assim, começava o louvor, ele sentava perto dos músicos. E uma pessoa na igreja falou assim para ele: por que você está sentado aí? Aí não é o seu lugar. Mandou ele sair daquilo. Saí ali do meio dos músicos, né? E ali eu vi aquela cena. Ele abaixou a cabeça dele, sentou lá. Graças a Deus ele é grande, mas ele é obediente, irmãos. E tinha um filho de um amigo meu, o Rubens, que eu sou muito grata por esse menino, porque ele ensinou o Mateus a tocar a bateria. E quando o Rubens chegou na igreja, ele sentou como a irmãzinha que está com o bebê lá. Ele sentou lá no fundo da igreja e o Mateus estava no meio ali e não falou nada. Ele se levantou para tocar a bateria, falou para o Mateus: vem. E o Mateus, ele vem, e colocou ele do lado dele para tocar aquela meia-lua. E o que eu quero dizer para vocês com isso? Não é que o meu filho merecia, que o meu filho era a estrela, não, nada disso. Daquele dia em diante, teve um interesse pessoal dele. Filho, você fez muitas aulas de violão? Quanto tempo você estudou bateria? 1 mês. Tiago, você fez alguma aula para tocar o carrom? A no seu ensinamento que o pastor deu? O que precisou? Do interesse pessoal deles. Se ele não tivesse interesse, ele não tocaria nada. Se ele tivesse levado aquela palavra da irmã: aqui não é o seu lugar,
hoje ele estaria aí, talvez nem estaria na casa do Senhor. Mas houve um interesse pessoal. E assim é no nosso ministério, e assim é no nosso chamado. Se você tem interesse em ser um missionário, uma missionária, não é só desejar estar na África, irmãos. É necessário buscar a palavra do Senhor, é necessário buscar o entendimento daquilo que você quer fazer na casa do Senhor. Se você tem o interesse de louvar, de adorar o nome do Senhor, busque, estude, se aperfeiçoe naquilo que está dentro do seu coração. Não se limite a estar na presença do Senhor, porque as coisas vão acontecendo. Do mesmo modo que ele foi se interessando para aprender o violão, o Senhor vai te ensinando a pregar a palavra do Senhor. Do mesmo modo que o Senhor foi ensinando ele a tocar o cajón, o Senhor vai te ensinando a orar, o Senhor vai te ensinando a falar. Muitas vezes você tem a oportunidade de falar da palavra do Senhor e você se cala, você não tem interesse de exercer aquilo que o Senhor coloca nas suas mãos. Muitas vezes você vê o pastor perdido, você vê o pastor precisando de ajuda, e você se prostra, e você se cala, e você se fecha. Mas o Senhor fala nesta manhã que é necessário a gente ter interesse pelas coisas do céu, não interesse pelas coisas deste mundo. Porque a palavra do Senhor fala que as demais coisas serão acrescentadas. Mas é necessário primeiro o interesse pelas coisas do céu. Tenha interesse pela igreja que você congrega. Tenha interesse pelo pastor que você serve. Tenha interesse. Talvez se o Mateus tivesse desistido, hoje ele não tocaria nada. E eu falo orgulhosa mesmo, irmãos. Ele até falou para mim que a missionária lá da igreja falou para ele: poxa vida, sua mãe só grava você tocando. Sua mãe não sei o quê, vou fazer um book. Porque eu gravo mesmo, irmãos. Sou orgulhosa mesmo. Eu tenho orgulho dos meus meninos. Você sabe por quê? Em toda a luta, em tudo que nós passamos, eles estão lado a lado do pai deles. Esse menino aqui, todos eles, sem exceção de nenhum, todo dia 5 chega lá no pagamento: pai, tá aqui a minha parte para as contas. Pai, tá aqui, vamos comprar o carro, a gente tá junto. E isso me fez lembrar da pastora que eu já falei para vocês, que todas as vezes que nós orássemos juntos e fizéssemos as coisas juntos, nós seríamos abençoados juntos. Teve um irmão da igreja, lá do Butantã, que ficou 2 anos buscando a gente. 2 anos. Ele colocava nós 5 dentro do carro dele, o Felipe. Ele nunca cobrou R$1 de gasolina nosso. Irmãos, e ele nunca chegou de cara feia. Dava o horário do culto, ele falava: Mi, tô passando aí para pegar vocês. E hoje a gente tem medo. E hoje a gente vira as costas para o pastor da igreja. E hoje a gente vê o pastor limpando, fazendo, querendo, fazendo programações. E a gente não se interessa em ajudar. A gente não se interessa em fazer. Como vocês querem chegar diante de Deus com as mãos vazias? Vocês não estão aqui pela vida do Adércio, pela vida da Núbia. Estejam aqui por Jesus. Eles foram apenas denominados pastores deste lugar. Sim, vocês devem obediência. Mas façam pelo primeiro pastor, que é Jesus. A igreja não cresce sozinha, irmãos. A igreja não pode crescer somente com eles dois. Ele precisa de levitas. Ele precisa de intercessores. Ele precisa de professores para as crianças. Ele precisa daquela irmã que faz aquele bolo gostoso para fazer uma cantina, para levantar um recurso para a igreja. O povo de Cristo é um povo unido.
Tenha interesse pela casa do Senhor. Tenha interesse pela obra do Senhor. E em Marcos 1, o versículo 17 e 18 diz: Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Eu te convido a seguir Jesus nessa manhã, porque Ele é o nosso maior exemplo, o nosso maior pastor é Jesus. E o último ponto, pode vir, filho. E o mais essencial é o crescimento espiritual. É necessário crescer espiritualmente para se fazer as coisas de Deus. E para você crescer espiritualmente, é onde eu falo: tenha interesse em aprender com o seu pastor. Crescimento espiritual. Estudar, buscar, entender, estar cheio da palavra de Deus, estar cheio do Espírito Santo de Deus. Podemos estar acomodados, em vez de estarmos buscando. Vamos parar de dar prioridade às outras coisas e vamos procurar dar prioridade a este manual, que é a nossa Bíblia. Eu tenho certeza, irmãos, que qualquer um de vocês aqui tiver um interesse em buscar um crescimento espiritual, o pastor de vocês vai estar disposto a orar, a jejuar, a ensinar, a discipular, a buscar junto com vocês. Não fique acomodado. Busque o seu crescimento espiritual. Em Hebreus 5:12 diz assim: Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm necessidade novamente de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Ou seja, já era o tempo de vocês estarem com a Bíblia na ponta da língua, vamos dizer assim. Mas o nosso comodismo nos faz parar, nos faz ficar estagnados. Então eu te convido nessa manhã a buscar este crescimento espiritual. Em Efésios, se o irmão quiser colocar, Efésios 4:15, diz assim, aleluias, glória a Deus. Eu vou lendo. Vemos que o crescimento é uma escolha, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Aleluias. Isso significa crescer em graça, em amor, em bondade, em fidelidade. Então que nessa manhã vocês possam buscar este crescimento espiritual. Que nessa manhã vocês possam pegar cada um desses pontos, olhar para cada um deles de forma especial. Eu torno a dizer: abracem o pastor da igreja de vocês. O pastor precisa do seu rebanho. O pastor precisa de um músico. O pastor precisa de um intercessor. O pastor precisa de vocês nessa manhã. Tenham interesse pela igreja que vocês servem. Aleluias. Tenham interesse pela obra. Cresçam em graça, em amor, em bondade e em fidelidade. Que nesta manhã o Senhor possa envolver a cada um de vocês. Eu convido vocês a se colocarem de pé para nós estarmos orando. Logo em seguida os meninos vão estar louvando.
Se a Laura quiser vir cantar, porque eu não vou cantar. Aleluias. Mas eu te convido nesta manhã. Vamos buscar um crescimento espiritual. Vamos buscar crescer em graça. Vamos buscar fidelidade ao Senhor. Vamos buscar abraçar essa igreja. Vamos buscar aqueles que estão lá fora, necessitando de uma palavra de amor nesta manhã. Eu nem conheço vocês, mas acredito que aqui vocês devam pensar: poxa, tá faltando aquela irmãzinha, aquele irmão. Mande uma mensagem para ela. Fala: irmã, você fez falta no culto de hoje. Estou orando por você. Exerça o seu ministério. Porque é fácil você escrever: Jesus te ama. Eu me lembrei de você. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã, Senhor Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Como servos, Senhor Deus, que precisamos de Ti, Pai amado, para que nós venhamos crescer. Pai amado, que o Senhor possa despertar em cada um o interesse, Senhor Deus, de fazer a Tua vontade, Senhor Deus. Que o Senhor possa ajudar a cada um, Senhor Deus, aqui nesta manhã. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, derramar dos seus dons, dos seus talentos. Que cada um possa entender o ministério que o Senhor tem, Pai, entregado a cada um, Senhor Deus. Olha para o Teu povo nesta manhã, Senhor Deus. Que haja, Senhor Jesus, uma transformação. Que tudo aquilo que tem limitado este lugar seja colocado por terra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, faz dessa igreja um povo forte. Faz deste ministério, Pai amado, um ministério forte. Olha para a vida do Adércio nesta manhã, Senhor Deus. Continue, Pai amado, a encher o Teu servo, meu Pai. Continue transformando a vida dele, Senhor Deus. Ainda que muitas vezes, Pai, ele possa pensar em desistir, que o Senhor segure firme em suas mãos, ó Pai. Seja com o Teu filho, Pai, nesta manhã. Seja com cada irmão, Senhor Deus. Oh, santo, 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 santo é o Seu nome, Senhor. Oh, labachuriandarabas. Em nome de Jesus, que vocês busquem o crescimento e que vocês auxiliem o pastor da sua igreja. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluias. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. E se eu sofrer participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me
graça recebi. Por sua cruz, da morte me livrou. Meu Salvador, meu Salvador. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo,